Moi. Tervetuloa. Tá, hoje a gente vai falar sobre nossa última viagem ao Brasil, que foi no começo do ano, e principalmente do meu ponto de vista de o que que eu achei estranho depois de 10 anos fora do Brasil. O Sami fazia 10 anos que ele não ia pro Brasil, a última vez tinha sido acho que 2013, né? E aí eu lembro que você falou que você estava planejando de ir pro Brasil em 2020, mas todo mundo sabe o que aconteceu, né? E pra mim foi só 2 anos, assim, quase 2 anos que eu não vi o Brasil desde que eu vim pra cá. E a gente foi em janeiro no Brasil novamente. E assim, tem coisas que a gente reparou que realmente a gente não se adaptaria mais. A intenção desse vídeo não é só ficar falando mal do Brasil, lógico. Tem coisa com que a gente vai reclamar mesmo, não tem como passar despercebido, mas é que tem outras coisas também que a gente repara, assim, de, nossa, eu não lembrava que era assim, ou como que é diferente, sabe? Tipo, nossa, aqui é diferente, a gente simplesmente esquece, sabe? É de que algumas coisas são só diferentes mesmo, sabe? Por uma questão cultural, estética, mas tem outras coisas também que, infelizmente, talvez faça parte da estrutura mesmo, que é um pouco deprimente, assim, de perceber. Eu nasci no Rio Grande do Sul, mas vivi 5 anos no Brasil, entre Florianópolis e São José, que é uma cidade perto de Florianópolis. E depois de 10 anos que eu fiquei aqui na Finlândia, eu saí adolescente, com 20 e poucos anos pro Brasil a última vez em 2013, e depois de 10 anos não fui pro Brasil. E aí, agora, casado com Aime, eu voltei pro Brasil para visitar a família e ver como é que as coisas estavam. E a primeira coisa que vi foi que o aeroporto de Florianópolis foi reformado, e esse foi parece a única coisa boa que eu vi. Outra coisa que a gente reparou assim que chegou no aeroporto é barulho, sabe? É música alta o tempo inteiro, pessoas falando, gritando. E isso é uma coisa que sempre me incomodou no Brasil e me incomodou de novo assim que eu cheguei, sabe? Porque aqui se valoriza muito isso do silêncio, sabe? Se você colocar o som um pouquinho mais alto, já vai ter gente deixando recado na sua porta falando pra você abaixar o som, sabe? Independente de qual horário do dia seja. E isso é uma coisa que eu acho que eu não me acostumaria mais, sabe? Eu gosto de ter essa paz, esse silêncio, essa janela com vidro duplo que não vai ficar tendo barulho de gente que tá com moto, assim, pra fora o tempo todo, sabe? Ou de carro, sabe? Isso era uma coisa que me incomodava bastante no Brasil. Quando a gente chegou em Florianópolis, eu vi que aumentou o número de pessoas moradores de rua, que não tinha tantos em 2013 e nem quando vivi nos começos dos anos 2000. A gente foi no Brasil no final do ano, a gente ficou só 3 semanas, é um período curto, né, pra uma viagem longa. Esse foi outra coisa também que foi um pouco chata na viagem, mas aí já é outra história. Visitou pelo menos 3 cidades, né? A gente foi pra Florianópolis, que é onde mora a família do Sami, Foz do Iguaçu, que é onde mora o meu pai, e depois pra Taubaté, no interior de São Paulo, que é onde moram minhas tias por parte de pai, que eu fui lá apresentar o Sami pra minha família. Mas esse a gente ficou pouquinho tempo, a gente ficou só uns 2 dias. Mas assim, era a primeira vez com que eu tava visitando Florianópolis e eu fiquei um pouco chocada, porque assim, quando eu tava morando no Paraná, eu morava em Londrina, né? E as pessoas falavam muito bem das praias de Santa Catarina. A maioria das pessoas não vai muito pras praias do Paraná, já vai logo pra Santa Catarina. E eu lembro de ouvir falar muito bem dos meus amigos falarem assim com muita empolgação de Florianópolis. E em 10 anos que eu morei no Paraná, eu não tinha ido em nenhuma praia do sul. E eu fiquei assim um pouco decepcionada. Teve gente que falou: "Ai, antigamente era melhor". Eu não sei quando é que era esse antigamente, porque assim, esgoto a céu aberto, rua esburacada, mesmo em bairros assim, mesmo próximo de uma área mais turística, a cidade ainda estava muito descuidada, sabe? Porque eu pensei, poxa, pelo menos com o turismo, né? Imaginei que pelo menos aquela parte, porque tem muita cidade que eu sei que é assim, né? Que a parte turística é tudo limpinho e ali 2 calçadas pra fora já é, pra quem é morador da cidade, é terrível. É porque assim, como as pessoas têm hábito de achar que o sul é a melhor parte do Brasil, é a parte mais rica do Brasil, no mínimo eu esperava que fosse um estado com que tivesse saneamento básico para as pessoas, e a gente percebeu que não tem. Então assim, do que essas pessoas se acham tanto, sabe? Eu acho que foi um pouco essa a sensação que eu tive. A gente tava lá como turista, a gente ficou lá uma semana. Pra gente é um problema de uma semana. Pros moradores, isso é todo dia, sabe? E eu fiquei desacostumado com essa quantidade de buracos depois de 10 anos aqui na Finlândia. Como vocês podem ver no vídeo do bairro mais pobre e também no vídeo da cidade mais odiada da Finlândia, buracos e sujeira na rua não são problemas aqui. Mas claramente teve alguma queda de padrão de vida em Florianópolis, porque não, como eu falei, dos moradores de rua. Tinha muito aqui na Finlândia, por exemplo, quase praticamente não tem morador de rua, e não tinha quando eu vivia também. Florianópolis não tinha tantos assim como agora. No próprio centro, que deveria ser a área mais rica de Florianópolis, não tinha quando eu vivia aqui. E outra coisa também, ao mesmo tempo que o morador de ruas e saneamento básico estava ruim, algumas coisas se gourmetizaram. Por exemplo, foi reformado o mercado central tradicional e transformado num lugar para turistas
turistas, onde os pratos eram muito mais caros e tinha ar-condicionado, assim, o clima tava bom e tinha policiamento que antes não tinha, né, policiamento armado, então claramente se investiu assim numa gentrificação, tinha certas áreas bem pequenininhas para turistas que aí tá no 2 metros e já tá a cidade abandonada. Essa questão dos preços me pega bastante porque, assim, o Sami já fazia mais de 15 anos que ele tinha saído do Brasil, fazia mais de 10 anos desde a última vez que ele viajou pra lá. Então, assim, eu entendo que você, como criança, você não ia lembrar quanto é que era o preço das coisas em 2001, 2002. Mas, como eu tava morando no Brasil até bem pouco tempo atrás, eu ainda lembro dos preços. Tem uma coisa que me incomoda muito quando eu vou pro Brasil, e eu acho que é uma coisa que incomoda talvez todo brasileiro que se muda pra cá, que é, mas agora você ganha em euro. Gente, eu ganho em euro, mas eu gasto em euro também. O aluguel é em euro, a compra de mercado é em euro. Então, assim, sabe, a gente não fica trabalhando aqui o ano inteiro pra gastar com coisa cara no Brasil, sabe? Não é assim. Fora que boa parte do tempo que eu fiquei aqui na Finlândia, eu também tava gastando em real, sabe? Era tudo bem mais caro. Então, assim, a gente não viaja pra ficar gastando por uma coisa mais cara do que ela realmente é. E eu percebi que isso não é só do turismo, porque eu percebi o preço das coisas em mercado também, não só em Florianópolis, né? Tava tudo muito caro. Mesmo em Taubaté, que é uma cidade do interior, e eu pensei, meu Deus, assim, eu sei quanto é que é o salário mínimo, assim, no Brasil, e como que as pessoas vivem, sabe? Essa fica o meu questionamento, sabe? Porque quando eu morava no Brasil, eu dividi o aluguel com outras 2 meninas, então ficava um pouco mais barato, sabe? Mas eu sinto que as coisas aumentaram muito desde o tempo que eu saí também, sabe? E outra coisa que eu reparei, que é mais cultural do que estrutural, é a falta de árvores. Quando eu vivia em Florianópolis, eu lembro que meu pai, que é finlandês, reclamava que Florianópolis não tem árvore quase nenhuma, mas eu não conseguia perceber qual era o problema. Agora, quando eu voltei, eu percebi qual é o problema. Em Florianópolis faz 39 graus e as avenidas não tem árvore nenhuma, então não tem sombra. Então tu fica literalmente sendo torrado vivo, andando na rua e não tem nada que tape o sol. E evidentemente que vindo no inverno finlandês, eu sou extremamente branco e queimo fácil no Brasil. Tanto que no momento que eu achei que o protetor solar não tava dando conta, eu tive que pegar a toalha e colocar em cima de mim como um turista alemão. Turista finlandês, e evitar pra ficar vermelho que nem camarão. Mesmo assim, consegui me queimar em tipo 5 minutos ficando no pescoço, porque eu achei que o sol não vai queimar o pescoço porque o meu queixo vai dar uma sombra. Não, queimei o meu pescoço. Sorte que não tanto pra descascar, mas ficou vermelho e feio. E aqui na Finlândia se valorizam muito as árvores. Aqui tu vai ver nas ruas árvores pra todo lado, e isso aqui é um país que não tem quase sol. Mas eu sinto que isso é uma tendência não somente dessa cidade, mas de outras também, porque eu vejo muita foto agora, de antes e depois, de praças que eram arborizadas e que agora é tudo concreto. Assim, gente, o Brasil é um país quente, o Brasil é um país que chega a fazer 40 graus em algumas cidades. Por que não tem árvore, sabe? Por que não tem árvore? Eu realmente gostaria de entender de onde é que vem essa ideia aí dessa urbanização esdrúxula, sabe? É bem ruim, sabe? E não deixa de ser uma ironia meio estranha de pensar que a gente vê mais natureza na Finlândia do que no Brasil, por exemplo. Natureza se tratando assim de árvore, sabe? Aí outra coisa que me estressava no Brasil era não poder tomar água da torneira. Algumas casas, assim, alguns Airbnbs que a gente foi, falava que podia beber da torneira, outros não. E isso era um estresse de ficar comprando o tempo todo garrafa de água, porque aqui na Finlândia a água da torneira é potável. E outra coisa também, aqui na Finlândia nos restaurantes, nos bares, a água é de graça. Agora no Brasil tem que pagar, então o tempo todo eu tinha que ficar pensando, nossa, não, evidentemente que a gente tinha dinheiro, mas tu tinha que estar preparado para ficar pagando e comprando água o tempo todo, enquanto que aqui tu pode ir para qualquer bar e pegar água. Eles nem olham, tem assim na bancada já a água para tu pegar para beber. Não, isso também pode ser porque é um país de 1000 lagos, então água potável não falta. Mas tem uma outra coisa que é de graça no restaurante que você também estranhou. Nas partes boas, era que em restaurantes que a gente ia, a cachaça era de graça. Então eu fiquei bebendo cachaça. Eu bebo pouco álcool, mas para um finlandês comum seria mortal, porque aí ele ia beber só cachaça e fazer um vexame de si mesmo no restaurante. Como eu falei já do caipirinha, que é chamado de armadilha de turista, porque, é docinho, não parece ter muito álcool, e aí tu fica bebendo que nem água, e aí depois tu vê, tu tá debaixo da mesa do hotel. Isso acho que era uma coisa que eu não reparava muito quando eu tava no Brasil, que assim, que tem muito restaurante que tem aquele barrilzinho, assim, de cachaça, que é como cortesia da casa. E eu lembro que tinha um restaurante com que a gente almoçava depois que voltava da praia, que tava lá a plaquinha, sirva-se a primeira é da casa. E o Sammy ficou um pouco chocado de, como assim, é de graça? E aí eu lembro que eu tava servindo o meu prato, e eu perguntei pra quem tava pesando o prato, eu falei, pode pegar? Eu falou, pode esvaziar lá a garrafa, que é por conta da casa. E a gente tomou o quê? Cachaça de canela misturada com Guaraná Antártico depois do almoço. Mas a ideia de... Porque cachaça é uma bebida forte. A ideia de tomar cachaça, assim, num restaurante no horário de almoço,
acho que se for fim de semana ainda vai lá, mas esse restaurante de buffet o quilo, que é durante o horário de serviço, realmente é uma ideia um pouco inusitada. O Sami e o irmão dele também achou bem estranho a quantidade que é servida de álcool no geral, porque assim, ok, a gente falou que realmente as coisas no Brasil estão muito caras, eu lembro que tinha muito Uber falando pra gente, ó, cuidado que uma caipirinha na praia vai ser R$ 25. Mas, comparado ao preço daqui, aí realmente não é tão caro, aí é uma hora que vale a pena converter. Mas eu entendo que pra morador é extremamente caro, e assim, pensar se vale a pena também você ter uma cidade é só pros turistas e que você não consegue consumir nada, sabe? Outra coisa que me chocou um pouco, né? Porque eu já estava acostumado vivendo no Brasil, mas é o contato com baratas. Aqui na Finlândia, barata é uma ameaça teórica, que ela existe barata aqui, mas tu tem que estar vivendo muito no interior, numa casa muito dilapidada e abandonada para ver uma barata. Aqui não se vê barata nas casas, não se vê formiga nas casas, praticamente. Tu pode deixar comida na mesa o dia todo e a única coisa que vai acontecer é que ele vai ressecar e ficar mumificar e nenhum bicho vai vir. O máximo que aqui tem problema é com mosca de banana. Mas só no Então, verão. e só no verão. Então, tá numa casa onde tem baratas, vendo, assim, eu não fiquei com medo porque eu convivi já com baratas quando vivia no Brasil, é só desagradável. Ah, que saco, não é uma barata. Outra coisa que o Sami reparou também nas praias brasileiras, mas eu acho isso uma coisa boa, mas ele se divertiu muito, que é a total falta de respeito ao copyright. Quando a gente tava na praia, tomando sol, passava vários carrinhos bebendo sorvete, milho, petisco e espetinho. Todos eles com Homens-Aranhas, Hulks e outras figuras da cultura popular. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas evidentemente que esse carrinho não é oficial da Marvel, vendendo o milho da Marvel, o milho da Mônica. Então, eles estavam pintando os carrinhos com as figuras da cultura pop pra criança falar, eu quero o milho do Batman, coisa assim. E aqui na Finlândia não se vende absolutamente nada nas praias, além tu tem que ir numa cabaninha ou num restaurante ou num bar, mas assim, andando na praia ninguém vende nada. E mesmo que vendesse, tu nem ia pintar o seu carrinho com figuras de direitos autorais. Então, no Brasil, tu via muito qualquer estabelecimento com figuras mal feitas de cultura popular. E outra coisa também que reparei é na semiótica dos logos dos produtos, que muitas lojas brasileiras, o logotipo é alguma coisa, é algum objeto alegre, feliz. Aí o que tinha? Churros feliz, um pneu feliz, um carro feliz, uma casa feliz, um suco feliz, todos objetos felizes. E aqui na Finlândia, a felicidade dos objetos não é questão. Aqui logos são nomes, muito poucos logotipos têm felicidade aqui. Outra coisa também que reparei era o uso do WhatsApp. Aqui na Finlândia o WhatsApp quase não é usado. Então, tinha muitas lojas que eu vi que tinha o logo do WhatsApp pintado mal feito e eu ficava assim, nossa, nem pra padronizar o WhatsApp, vai com a mão livre mesmo desenhando assim, aqui tem número de WhatsApp. E na Finlândia não tem essa liberdade, aqui é tudo standardizado e controlado. Isso foi uma coisa que realmente eu nunca tinha reparado, eu não reparei nisso aqui na Finlândia, mas eu acho que é uma coisa realmente muito do brasileiro, a coisa do sorriso. Não diria necessariamente que o brasileiro é um povo muito feliz, mas a coisa do sorridente, assim. Não somente nisso de logo, mas nas fotos também. Aqui tem muita gente que não sorri em foto, em outros países também não é comum isso, mas brasileiro tá sempre sorrindo em foto. E é uma coisa que quem já viu foto, assim, de outros estrangeiros já deve ter reparado, que um brasileiro em um grupo com outras pessoas sempre vai ser o que tá, assim, sorrindo. E isso se reflete também nas logos. O Sam me achou super engraçado de ver que a pamonharia era um milho feliz, que a lojinha, que a casa do suco era um suquinho feliz. E eu realmente achei isso engraçado, mas eu acho isso uma coisa legal, sabe? Do Brasil, de ter essas artes, essas logos customizadas, assim, sabe? Do chaveiro ser uma chavinha feliz. Eu acho isso engraçado. Mesmo quando não é um conteúdo infantil, tem bonequinhos e coisinhas sorridentes. Uma outra coisa que a gente já tinha falado também em relação à diferença das praias daqui pras praias do Brasil, é que aqui você não encontra ninguém vendendo nada nas praias. Você vai encontrar uma barraquinha de sorvete durante o verão, um sorvete super caro, e é só isso. Não vai ter mais nada. Voltando pro Brasil, eu lembrava que tinha muita gente vendendo coisa. Evidentemente, isso é uma coisa mais ruim do que boa, porque coitada da pessoa que tá ali, né? Aqui não tem vendedor. É pelo seguinte, ninguém precisa se submeter a isso, porque é uma coisa que eu fiquei pensando enquanto tava na praia no Brasil, assim, aquelas pessoas arrastando carrinho, vendendo um monte de chapéu e biquíni, sabe? Ou quem fica ali o tempo inteiro te chamando pro quiosque, assim, sabe? Pra você tomar uma bebida ou pra você comer alguma coisa naquele restaurante ali específico.
pacífico, sabe? Ficam pessoas ali te chamando o tempo inteiro no quiosque da praia e deve ser horrível ficar trabalhando ali no sol. E principalmente o trabalhar enquanto as outras pessoas estão curtindo as férias, sabe? É uma coisa extremamente exploratória, sabe? E é ruim de ver mesmo. Depois de um tempo, assim, a gente se acostuma a ver essas coisas no Brasil e depois de um tempo que a gente fica fora, a gente pensa, nossa, que trabalho horrível, sabe? Que condição terrível, sabe? Outro serviço também que eu tinha me esquecido que tinha no Brasil porque aqui não tem. E pensei, nossa, realmente, eu nem lembrava que tinha isso, que é a pessoa que guarda as suas compras, sabe? Quando vai fazer a compra no mercado. Aqui você mesmo guarda as suas compras. E no Brasil, menos 2 anos depois, eu meio que já estranhei, assim, de ter outra pessoa guardando as coisas pra mim. Eu acho que no Brasil a gente fica um pouco mal acostumado com alguns serviços, sabe? Que não são necessários. Eu sei que vai ter gente aqui pra falar que gera emprego, e assim, se o único motivo desse trabalho existir é só pra gerar emprego, então esse trabalho é totalmente inútil, porque eu sinto que tem muito isso, sabe? Do Brasil ter uma total dependência, assim, da servidão de outra pessoa, sabe? Tem que ter alguém vendendo um monte de coisa pra ele na praia, tem que ter alguém guardando a compra dele, tem que ter alguém pra manobrar o carro dele, tem que ter alguém pra limpar a casa dele 5 dias da semana. Isso é uma coisa que não tem aqui, sabe? Que eu sei que tem, que a gente estranha quando vê de volta, o quanto isso é naturalizado. Tem que lembrar, a Finlândia é um país muito mais rico que o Brasil e mesmo assim aqui tem menos tipos de empregos do que no Brasil. Aqui não tem empregada, aqui só tem faxineira de aluguel, que significa que tu pode alugar ela por alguns dias, mas ninguém tem assim todo dia uma faxineira limpando e cozinhando pra você. Só consegue alugar por alguns dias ou algumas horas. E a maioria das pessoas que usa isso são pessoas com necessidades físicas. Nem milionário aqui fica usando empregada o tempo todo. E é uma empregada que fica literalmente vivendo na casa que não existe. Herança da escravidão. O Brasil ainda tem que lidar muito com essa herança da escravidão, sabe? Mas isso de subemprego, de trabalhos terríveis, isso é assunto para outro vídeo. Mas como a gente tá falando agora de coisas que a gente reparou no Brasil, não daria para evitar falar sobre esse assunto. Outra coisa é o álcool barato, que aqui na Finlândia o álcool é super caro, então ele vai vir numa quantidade menor pra tu não entrar em falência. E aí no Brasil a gente ia na praia e pedia uma caipirinha e ele vinha num balde enorme, assim, desse tamanho, onde a maioria era caipirinha e tinha pouco limão. Então o teor alcoólico era muito mais forte. E a gente tem até vídeo onde a gente tá claramente bêbados, porque a gente tava andando na praia e antes do almoço, só vamos parar pra se refrescar um pouco, vamos beber uma caipirinha. A gente no ano novo também a gente encheu a cara, porque em euro o bebida brasileira é super barata, é quase de graça, é ridículo o preço comparado aqui, mas aí é por causa da cultura, né? A gente tem até um vídeo contando sobre como é que álcool aqui é difícil comprar. Outra coisa com que eu estava dedicada a apresentar para o Sam eram diversas comidas com que ele não conhecia. Aí ele ouvia falar, mas não sabia o que era. Por exemplo, bolo de pote. Ele falou, o que é um bolo de pote? Eu falei, é um bolo que vem no pote. Mas tinha os churros também, claro. E uma das coisas com que tava sentindo falta de comer que não tem aqui é pizza com mais de um sabor, sabe? Pizza de 2 sabores, pizza de 3 sabores, rodízio, sabe? E a gente pediu uma pizza que era de 3 sabores, se eu não me engano, né? E assim, o Sam é intolerante à lactose. Só que a pizza que a gente pediu, eu vou deixar a imagem aqui da pizza, ela não fez mal pra ele. Ele não precisou tomar lactase nem nada. Aí, por anos, né? Eu sabia já em 2013, quando eu fui, sabia que o leite brasileiro e os seus derivados não fazem mal pra mim, mas a gente não sabia a razão por quê. Só mais tarde a gente descobriu que no Brasil não se usa leite puro em quase nada, e por isso que não me faz mal, porque aqui na Finlândia, assim, tem, como a União Europeia em geral, tem leis rígidas de controle de qualidade de comida, fazendo com que eu não consiga pegar nada de leite. E é um dos motivos por que eu sou vegano, mas aí me quis me apresentar com os produtos derivados de sofrimento de vaca, e aí eu comi eles e não me fez mal. Daí você pode imaginar qual que é a qualidade aí do queijo e do leite do Brasil, porque aqui mesmo quando tem aquele pode conter traços de leite, o Sam come e já passa mal. Então, pra comer uma pizza com tudo aquilo de queijo e não ter problema é porque realmente não tem nada de leite ali. Outra coisa que eu reparei também nessa coisa de simbologia feliz é que todas as placas de vigilância, de câmeras, como vinha com a frase sorria, você está sendo filmado. Uma frase que aqui não tem, aqui só fala câmeras de vigilância. Agora no Brasil é assim, tem câmera de vigilância, olha que legal. Aqui é só assim, se comporte. Watching you. Não, mas esse sorria, você está sendo filmado também é meio passivo-agressivo, né? Apesar que eu acho que tem essa placa mesmo em lugar que não tem câmera, né? Só pra manter você esperto. Outra coisa que a gente reparou também quando a gente foi quando a gente tava já em São Paulo, né? Que a gente pegou um hotel simples, assim, no interior, e a TV que tinha
não era uma TV a cabo, era a TV local mesmo. E, assim, de 10 canais que tava pegando, assim, eu acho que pelo menos uns 8 eram TVs religiosas, sabe? Entre católico, evangélico, mas tinha muito conteúdo religioso. E é uma coisa que o Sami também reparou. A gente ficou mudando de canal. E, assim, todo tipo de missa, ou daqueles recebendo carta, enviando carta pra pastor, reclamando dos problemas. Acho que tinha um canal só que tava passando um programa à tarde de fofoca. Mas todo o resto, ou era novela bíblica, ou era oração, ou era terço, eram muitos canais religiosos. Aqui tinha um canal religioso que durou acho que 5 anos e entrou em falência porque ninguém tava vendo. Aqui conteúdo religioso é muito raro, acho que o máximo que tem é missas de manhã e isso nas dias especiais religiosos como Natal e Páscoa pelo canal do estatal. Mas conteúdo religioso aqui é raro. Os canais tentam agradar o máximo número de pessoas, então elas são bem seculares aqui. Aí eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar: nossa, mas o que tem de errado em ter televisão religiosa? Bom, televisão é concessão pública. Eu tenho certeza que se tivesse um Exu TV, você iria estar reclamando agora. Porque a pessoa só é a favor quando é da religião dela, né? Eu tenho certeza que se estivesse mostrando uma mesquita, o pessoal já ia chiar. Tem muita coisa que a gente naturaliza e o Sami pergunta e eu fico, nossa, realmente, isso aqui não faz sentido nenhum. Por exemplo, ele viu uma imagem que era de uma faculdade particular, era uma propaganda de uma faculdade particular, e tem as pessoas entrando pela catraca. E ele falou, mas por que precisa de uma catraca na faculdade? Catraca em faculdades particulares, né? Porque... E eu lembro que o Sami comentou, falou, nossa, mas a pessoa vai cometer o grande crime de buscar conhecimento. Assim, ok, é porque a faculdade particular tá vendendo um serviço, né? Que não necessariamente é conhecimento. Então, assim, mas realmente é uma coisa absurda, assim. Por que tem catraca? E aí eu não falo só de faculdade, mas catraca em tudo, sabe? Catraca em padaria. É para as pessoas não roubarem. Porque as pessoas vão roubar numa padaria, assim, sabe? Tem tanto roubo, assim. O Sami nunca tinha visto uma comanda, sabe? Daquelas que você chega, assim, e tem que pegar a comanda para poder passar. É um negócio que atrapalha, assim, a fila, sabe? Eu não sei a quantidade de assalto que tem nas padarias, eu não sei se uma catraca ajuda nisso, mas eu acho muito esquisito que tudo tem a catraca. Com exceção do ônibus, aí eu já acho o contrário. Eu já acho que o ônibus e o bonde aqui deveria ter catraca, em vez de ficar esperando alguém vir te cobrar. Esse é o tipo de vídeo que eu sei que assim que a gente desligar a câmera, eu ainda vou lembrar mais alguma coisa que a gente deveria ter falado. Mas, por exemplo, enquanto a gente tava na praia e tinha muito desses vendedores, a gente conversou com um que era um menino, eu não sei qual era a idade dele, mas devia ser bem novo, que ele tinha recém-chegado da Argentina e falou que ele ainda não tinha CPF, por isso que ele não aceitava Pix, né? Mas que ele tinha se mudado recentemente pro Brasil, que ele tava tentando juntar dinheiro vendendo alfajor na praia pra conseguir depois se mudar pra Itália, porque ele tava indo atrás da cidadania italiana. Eu lembro que isso chocou bastante o Sami, porque ele ficou pensando assim, meu Deus, mas o estandarte da pessoa querer mudar de vida é se mudar pra Itália, porque assim, a Itália aqui não é conhecido como um país muito bom. Mesma coisa Portugal, sabe? Tipo, são países pobres, comparado aqui, logicamente. Pro Brasil, a depender do que você for trabalhar, ok, ainda pode ser uma boa oportunidade. Mas eu lembro que isso foi uma coisa que deixou o Sami chocado, que assim, mas quanto que ele vai ter que vender disso, sabe? Pra conseguir um dinheiro, pra conseguir uma cidadania, pra conseguir uma passagem, pra se mudar. E não eram poucos argentinos que tinham na praia, lógico, né? Florianópolis sempre teve bastante argentino na praia, mas dessa vez tinha um pouco mais porque o Milei tinha ganhado recentemente e acho que já tava todo mundo esperando o que é que ia acontecer com a Argentina. E aqui na Finlândia, a Itália é considerada um país pobre. Desde a crise de 2008, a Itália está à beira de falência. A Itália existe como país por causa de países como a Finlândia, a Alemanha e França, Inglaterra, na Inglaterra não mais, que ficam dando empréstimo para a Itália. E aqui todo ano a Itália pede empréstimo novo e a direita da Finlândia fica, ah não, mais uma vez, esses preguiçosos latinos aí ficam só aproveitando a vida com suas olivas e seus cafés. Enquanto a Isso de gente acordo com a direita, né? enquanto que a gente aqui trabalha frio e no escuro o tempo todo para ter um patrimônio, mas aí paga por causa que se acredita que a União Europeia, se todos os países da União Europeia estiverem economicamente saudáveis, todos os membros vão se beneficiar. Então é muito esquisito nessa perspectiva ver assim alguém fica sonhando para ir para um país que, na minha perspectiva, é um país à beira da falência. Que nem eu vi na TV Cultura alguns meses atrás, por exemplo, um cara falou que a perspectiva da Argentina, o Brasil é uma Suíça. E aí eu fiquei, nossa, mas a perspectiva da Finlândia, a Itália é uma Argentina. Lembrando que, assim, a gente não pensa dessa maneira, tá? Isso aí é o discurso da direita, de achar que, nossa, que eles pagam a conta da União Europeia inteira, e eu já fico pensando assim, então por que não sai? Se você acha que vai conseguir se sustentar assim sozinho. Mas a gente já viu o que aconteceu com o Brexit, né, com a Inglaterra. Mas isso é assunto também para um outro vídeo. Mas realmente, tem esse racismo, claro, somado a esse preconceito com esses outros países, Portugal, Itália, Grécia, de falar que eles estão sempre quebrados. Muito disso vem também depois da crise de 2007. Mas isso é assunto longo, esse é assunto para outro vídeo. Então,
Então, esse é o nosso vídeo sobre o que eu achei estranho no Brasil depois de 10 anos. Comentem aqui se vocês acham absurdo as minhas opiniões, minhas observações, ou se acham que eu estou certo. Escreva nos comentários se essas coisas também incomodam vocês, se tem outras coisas que vocês também já se desacostumaram depois de ter saído do Brasil. E assim, eu falei, a gente não queria fazer esse vídeo só pra reclamar do Brasil, mas a gente reclama porque a gente se preocupa, sabe? De verdade. A gente ainda tem pessoas com que a gente gosta muito que moram no Brasil. E assim, é uma coisa que não dá pra gente fechar o olho, sabe? De falar, poxa, ainda bem que eu tô aqui, não me importa mais o que essas pessoas fazem. Que é triste de ver, é o que eu falei. Enquanto a gente tá de férias, a gente aguenta isso 1, 2 semanas. É um incômodo de só alguns dias. Pra quem tá vivendo no Brasil, tem que passar por isso todo dia, sabe? Então, realmente, uma coisa triste, assim, a gente não queria estar falando essas coisas, sabe? Mas, infelizmente, não tem como tapar o sol com a peneira, sabe? Tem coisa que a gente tem que falar. Lembre de deixar um like, lembre de colocar o sininho para receber as últimas notificações e né, Kevin?